Temos falado, não, o pastor Lúcio tem falado do nosso tema, né? Mas também o pastor Manuel, o pastor Luiz pregaram, mas tudo envolve alguma coisa sobre o reino de Deus. E o pastor Lúcio está falando sobre o caráter do cidadão do reino de Deus. O apóstolo Paulo disse para nós não nos conformarmos com esta era, né, com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a transformação de mente significa nós aprendermos várias coisas a respeito do reino, já que nós não temos que conformarmos com esta era presente maligna, e sim, como cidadãos do reino, viver no reino. O reino de Deus invadiu, na realidade, essa era maligna e nos sequestrou, né? Que a palavra igreja significa os tirados para fora. Os tirados para fora desse sistema maligno. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele diz que nós somos desarraigados desse mundo perverso, mas é dessa era perversa, desse tempo perverso. E tudo isso para dizer que nós hoje fazemos parte de um reino de Deus. E quem quer ir para o céu aqui? Ao céu futuro, mas já há um céu presente. O reino de Deus a característica dele, a natureza dele é esta: é o já e o ainda não. Já estamos no reino ou não estamos? Mas é o reino pleno ainda ou não? Não, mas já estamos. Já fomos salvos, mas a salvação está completada, já que está tudo ok. Nós entramos na plena salvação quando não teremos mais oportunidade de pecar, tudo estaremos livres. Não. Então nós somos salvos, mas ainda haverá uma salvação plena. Claro que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus, que é o recibo arras, o recibo de quem trabalha com direito sabe mais isso. Recibo arras é um recibo que se dá para garantir um negócio. Você dá uma entrada e aquilo ali é um documento que quem está entregando um bem, ele não pode mudar de ideia depois que ele assinou ter recebido aquela entrada, né? E assim, o selo do Espírito sobre nós é esse recibo, essa marca de que Deus é nosso proprietário. Mas nós ainda vamos entrar plenamente no reino de Deus um dia, no tempo do resgate final das nossas vidas. Então nós temos que aprender as várias coisas a respeito do reino de Deus. Por exemplo, qual é a linguagem do reino de Deus? Se é para nós transformarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente pela palavra, pelo ensino, pela doutrina dos apóstolos, qual é o pastor Lúcio falou alguma coisa aqui hoje pela manhã. Qual é a linguagem do reino de Deus? A linguagem do mundo é o queixor, a murmuração. A linguagem do reino é o louvor e a adoração. É a palavra que edifica, como foi falado aqui. Palavra que transmite graça aos que ouvem. Mas o que eu quero falar hoje, especificamente, qual é a moeda do reino de Deus? Vamos abrir a palavra em Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18. Qual é a moeda quais são as moedas desse mundo, né? Nós vemos na Bíblia ouro e prata, os talentos de ouro, talento de prata,
ciclo de ouro, ciclo de prata, conforme o tipo de governo, de reinado, havia um nome para as moedas. 1 Pedro 1,18. E hoje temos o papel moeda, que quando o papel moeda foi criado, havia ouro num banco central. Se o país circulava 1 trilhão daquela moeda, tinha 1 trilhão em ouro no Banco Central. Então aquele papel valia de verdade. Era o lastro em ouro. Hoje isso não existe mais. A moeda, tanto é que as pessoas emitem moeda, os governos emitem moeda, papel, depois da inflação. É uma manipulação tremenda. Eles desvalorizam moeda, valorizam a moeda. E conforme a economia, conforme os governos, as coisas funcionam de um jeito ou de outro. Mas há uma moeda que não muda, que está garantida para sempre, que faz parte do reino de Deus. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E Paulo também fala que nós somos comprados por preço. Há outro texto que fala num alto preço que foi pago pelas nossas vidas. E esse preço foi o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus. Esta é a moeda do céu, esta é a moeda do reino de Deus. Você foi resgatado, você tem valor, né? Vocês às vezes dão trabalho para os pastores, mas vocês têm valor, tá? Vocês foram resgatados, foram comprados pelo mais alto preço que existe. Vocês valem para Deus, sabia? Então eu que me cuide, em cuidar bem de vocês, e o pastor Lúcio também. Você sabia que você tem esse valor tão alto que não há nada igual ao sangue de Cristo em valor? Você foi resgatado pelo sangue de Cristo. Somos ricos, somos privilegiados, porque o Senhor nos comprou pela moeda mais valiosa. Mas eu perguntei para vocês se vocês querem ir para o céu. Ainda sobre o reino de Deus, a Bíblia diz que um dia conheceremos, né, as mansões celestiais, a Nova Jerusalém, também que a nova terra. Mas o apóstolo Paulo diz que que o Senhor Jesus nos resgatou e Pedro nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Posicionalmente, nós já estamos no céu, nas regiões celestiais. Claro, não é o lugar final do novo céu que habitaremos, mas já é uma região celestial que o Senhor nos colocou. Estamos aqui na terra como peregrinos, mas já estamos num lugar diferente, que faz parte do reino de Deus. Então, essa moeda precisa ser entendida. Por que Jesus, o que significa esse sangue para as nossas vidas? Essa moeda que Deus usou para comprarmos, para resgatarmos plenamente do pecado. Vamos ler Apocalipse 19, 11 a 13. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo
de Deus, ou a palavra de Deus. Agora vamos lá para o Apocalipse, um dos Apocalipses do Antigo Testamento, que é Zacarias, que é um livro profético que fala sobre o tempo do fim também. Zacarias 13. Vamos navegar na palavra hoje. Quem é que gosta de navegar aí no YouTube, no Zap, na internet? Vamos navegar na Bíblia. Zacarias 13, 11. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. O que o pastor Lúcio falou aqui nesta manhã? Misericórdia que perdoa o pecado, graça que trata, que cura, Uma palavra semelhante aqui. Fala de uma fonte que seria aberta para Jerusalém, para Israel, para a casa de Davi, para remover o pecado e a impureza, coração puro. Tudo faz parte do reino de Deus. Mais uma leitura para a gente aí começar a falar um pouco. João 12, 32, aliás, 12, 23 até o 32. 12, 23. João, Evangelho. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi o anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A cruz não foi apenas a nossa salvação, mas foi a condenação de Satanás e do mundo. Chegou o momento de ser julgado o mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus está falando aqui da angústia, Está falando que sua alma está angustiada. E na narrativa do Getsemane, ele clama com tanta intensidade ao Pai que não somente há um suor, mas há um suor com água e sangue. Se você se acorda ou não dorme, ou passa o dia com alguma angústia no coração, a solução é clamar ao Senhor. A solução é recorrer a Ele. Alguma coisa Ele está falando, alguma coisa aí na área espiritual, no terreno espiritual, está sendo travado, uma batalha, e o Senhor quer despertá-lo através dessa incomodação para fazer alguma coisa, para se levantar, para batalhar, para clamar a Ele, porque Ele quer cuidar de tudo, enviar seus anjos. Mas Ele coloca essa carga, essa angústia muitas vezes no nosso coração. E eu sempre tive um bom sono à noite, e algumas vezes, principalmente quando começamos a pastorear, mas antes já, quando eu me acordava 3 horas da manhã, que é a hora
do sono mais profundo, completamente despertado. Nunca tive problema de insônia. Quando eu acordava uma hora dessa, completamente desperto, sem sono, Deus estava me convocando para alguma coisa. E, amados, sempre, né? E aí eu ali não sono mais. Gente, Senhor, misericórdia, o que é? Não sei. Me revela, me mostra. O Senhor não mostrava nada. Senhor, me ajuda, ó Senhor, socorre, seja o que for, né? E naquele dia, depois quando raiava, logo depois vinha uma notícia que uma coisa séria podia ter acontecido, mas Deus agiu e Deus veio e mudou com alguém da família, com alguém da igreja, e várias vezes eu experimentei isso. Eu creio que também vocês já experimentaram isso, não experimentaram? Amém. O Senhor os acorda para interceder, para orar, ou até para se consagrar mais ao Senhor. Se você se acordar assim, dessa forma, não tente deitar de novo e vá buscar o Senhor, vá orar ao Senhor. Diz aqui no Apocalipse que ele era o quê? O Verbo de Deus, né? O Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Quem inspirou as profecias que foram escritas a respeito dele? Foi ele mesmo. Quem inspirou Isaías 53? Não havia nele parecer nem formosura, nada havia que o desejássemos. O Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quem inspirou isso? Ele sabia, porque ele foi instrumento, né, do Pai. O Verbo de Deus inspirou o Espírito de Cristo, inspirou os profetas a escreverem a respeito dele. Ele conhecia as profecias. Quando ele, depois que o pastor Lúcio está ali trabalhando no Sermão do Monte, ainda há uma sequência de outras palavras do Sermão do Monte. Uma delas, Jesus falou: eu não penso que eu vim revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. O que significa isso? Eu vim para cumprir as profecias do Antigo Testamento a meu respeito. Todas serão cumpridas, nenhuma ficará sem cumprimento. Ele sabia de todas as coisas, ele sabia que precisava morrer, e não apenas morrer, mas levar aquele que é santo, aquele que sempre foi puro, perfeito, correto, levar a nossa imundície, o nosso pecado, nossa sujeira, o nosso mau cheiro. Ele sabia que tinha que enfrentar esta hora. Pai, Filho e Espírito Santo sabiam, por isso ele estava angustiado. O Verbo divino estava ali, mas ele dizia: mas é para isso que eu vim, é para esta hora que eu vim. E ele se fez carne, habitou entre os homens, e toda a vida ele esperou por essa hora. Ele, até então, era como uma fonte selada. Nós mostramos para algumas pessoas hoje aqui as fontes de água que tem aqui, bem no início do Igarapé, os olhos d'água, as nascentes que tem ali, que mesmo no verão sem chuva, sempre estão fluindo dali das fontes, e a água que vai para o Igarapé vem dali. Porque agora tem chuva e também vai água da chuva para lá, mas no verãozão, e lá no final tem uma barragem, e tem se chama, em toda a barragem tem o que se chama vertedouro, que é onde a água, o excesso de água escoa por cima. Se você for lá no verão, vai ver que há uma altura de água mais ou menos assim, escoando, 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 sem parar. Então a nascente está fluindo, fluindo, fluindo. Mas Jesus, para este motivo que ele veio, para dar a sua vida, ele era ainda uma fonte fechada, uma fonte selada. Por isso que Zacarias profetiza: uma fonte jorrará. Hoje fomos lá, o Sotero me ajudou a ir lá molhar a laje, instalamos uma bomba, né, na caixa d'água, e aí lá em cima a água
jorrar, que beleza. Outro dia eu subi com um balde na escada e eu, no meio da metade da laje molhado, eu tive que desistir, que não aguentava mais subir a escada com balde. Hoje ele foi lá, me ajudou, e com essa bomba, com essa água da fonte jorrando ali, foi tudo muito fácil. Cada um de nós tem algo que Deus nos chama a realizar no seu reino, na sua vida. E durante um tempo, parece que nós somos também uma fonte selada, que estamos aprendendo a palavra, estamos tendo a comunhão com Deus, estamos aprendendo, nos desenvolvendo, mas parece que nada assim de obra, de ministério, de alguma coisa mais aparente acontece conosco. Até o dia que o Senhor diz: pronto, está pronto. Aí na nossa vida começa a jorrar também uma fonte que abençoa, que testemunha, que ama, que atinge os corações das outras pessoas. E até aqui, esse momento da angústia de Jesus, ele tinha curado, tinha evangelizado, tinha já trazido o evangelho do reino, claro. Tudo isso o Senhor fez no seu ministério. Mas o motivo, o foco principal, o motivo principal da sua vinda para livrar-nos dos nossos pecados, perdoar os nossos pecados, ainda não tinha acontecido. Ele era uma fonte selada. Então, logo depois que ele se angustia, ele é preso e ele é levado a Pilatos, é levado a Herodes e aos sumos sacerdotes Anás e Caifás. E Herodes manda açoitá-lo. E ele é açoitado o açoite era nas costas, no lombo, né? O açoite era como que umas cordinhas, tinha um cabo e umas cordinhas cheias de anzóis nas pontas, né? Quando você batia, aquilo cravava na carne, e quando puxava, arrancava pedaços da carne, assim, ficava aqueles vergões, ficava... A primeira fonte foi aberta com esse açoite. Primeiras gotas de sangue, bem grandes, né? Começaram a derramar-se do corpo, das costas do Senhor Jesus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A moeda preciosa de Deus estava sendo dada por nós. Depois colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E começou a jorrar sobre a sua fonte. Eu já vi o tipo de espinhos, né? Não é como o da rosa que a gente acostuma aqui. É um espinho comprido assim, que entra mesmo. E ainda, além de entrar, ele tem tipo de um veneninho, uma coisa que machuca, que dói. E começou a jorrar, né? Então, pelas suas pisaduras somos sarados. O que significa coroa na fonte, na cabeça do Senhor Jesus? Paulo nos dá uma dica quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, não precisam abrir, versos 2 e 3. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A especialidade do inimigo não mudou. Ele age na mente. Ele falou a Eva, ministrou a mente de Eva, e ele a enganou. E quantas vezes, né, ele ministra nas nossas mentes, quantas vezes ele
tenta colocar pensamentos, ideias, planos, objetivos que ele está tentando introduzir para nos afastarmos do Senhor, para nos trazer peso, trazer barreiras para com Deus. E esse sangue na cabeça de Jesus simboliza justamente essa proteção do seu sangue, para que a nossa mente não seja iludida, enganada por Satanás. Amém? Aleluia! Tenha certeza, tenha sempre, esteja com o pé atrás quando os pensamentos vierem a você. Sempre as mulheres, né? Às vezes parece que os pregadores homens não gostam das mulheres, falam mal das mulheres, mas não é isso que a gente pensa, não. Mas a Bíblia diz que é o vaso mais frágil, né? Que o homem também é frágil, o homem também pode ser ministrado por pensamentos errados, principalmente impureza. Mas para a mulher, pela sua fragilidade e por emocionalmente ser mais suscetível, por isso que ele foi primeiro em Eva, né? E agiu na sua mente. Às vezes vem insatisfação. Está na sua casa, está fazendo um trabalho, está cuidando das crianças e toda a rotina da casa, toda aquela rotina com crianças e arruma, porque está tudo sujo e parece que não tem fim, é pesado e às vezes o marido ainda chega e nem repara nada, não dá nenhum elogio. Oh, Senhor, nos ajuda. Amém. Tem misericórdia desses homens insensíveis que nós somos. Mas, muitas vezes, o inimigo ministra essa insatisfação nas mentes das irmãs, das jovens. Fica insatisfeito, começa a reclamar, começa a não ver futuro nas coisas, começa a não ver perspectiva. E quanto mais, né, se permite pensar, mais vai potencializando, né? Mas vai realimentando aquele problema. Além da opressão também do inimigo, trazendo medo, trazendo temores que homens e mulheres vêm à nossa mente muitas vezes. E também a própria depressão, né? Que é uma ação forte do inimigo para trazer, claro que às vezes tem a parte bioquímica lá, que falta algum componente, mas muitas vezes é o inimigo também que vem agir e vem trazer essa depressão, esse estar para baixo, esse desânimo. Mas, amados, qual é a boa notícia do reino de Deus? Já foi pago, o sangue de Jesus já foi derramado na mente. Aleluia, Ele continua poderoso para aplicar. Senhor, aplica teu sangue aqui, ó Senhor, nesses pensamentos, limpa-me, purifica-me, não deixa que eu continue a cair nessa cilada, a ficar nessa depressão, a ficar com esse problema e pensar, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, tu pagaste um preço tão alto por minha vida, Senhor, eu não quero ficar aqui entristecido, me ajuda. Agora, às vezes a coisa é forte. E quem está perto da pessoa que está passando por isso deve se levantar também, orar, ministrar. Às vezes não é só uma oração, mas você pegue a palavra. Eu vou ter que falar, porque para ficar os exemplos mais claros. Mas na nossa vida de casado, a Heloísa teve ocasiões de sentir esse tipo de coisa, essa opressão, o desânimo, essa insatisfação. E eu era
não tinha aula sobre isso, não tinha uma instrução sobre isso, o que fazer, Senhor, o que eu faço? Me ajuda, e nada que eu falava resolvia, até que o Senhor, de repente pelo seu Espírito, disse, leia a palavra. Eu me sentava do lado dela, começava a ler a palavra de Deus. Eu lia um salmo, eu lia trecho dos evangelhos, algum trecho que o Senhor ia me dirigindo. Só lia a palavra, não fazia mais nada. Começava a ler, começava a ler, começava a ler. Daqui a pouco ela desatava, chorava, e vinha como um bálsamo aquilo no seu coração, e ela se renovava no Senhor. É ou não é? Claro que não é só o marido pela mulher, às vezes é a mulher pelo esposo, é pelo amigo, pela amiga, pelo filho, pelo pai, né? Pelo irmão em Cristo. Nós podemos ser auxílio, né? A palavra de Deus é poderosa para atingir. Mas sempre lembrando que o sangue do Cordeiro, pela coroa de espinhos, foi derramado na mente, foi derramado na cabeça, foi derramado no ponto mais importante do nosso ser, que é a nossa mente. Aleluia, que a mente precisa estar rendida ao Senhor, como Paulo disse, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele é poderoso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas e todo o sofisma que se levante contra o Senhor Jesus. Aleluia, e contra a sua vida. Então, essa moeda já foi entregue, já foi paga pela sua vida, pela sua mente. Não aceite ministração do inimigo na sua mente, porque ela já foi comprada, ela já está guardada, está protegida pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Amém? Aí cravaram os pés e as mãos. As mãos, né? E os pés do Senhor Jesus, pés que foi cruzado, os pés e um prego foi nos dois pés, atravessou, e um cravo em cada punho na mão. E o sangue e a fonte continuou a jorrar. E a fonte do sangue da mina, do elemento mais precioso do universo, estava jorrando ali naquele momento. A mina do elemento mais precioso do universo. Essa frase é minha. O Senhor me deu agora. Do elemento mais precioso do universo, que é o sangue do Senhor Jesus, estava sendo derramado ali por nós. O que significa? Os pés. O que eu faço com os pés? Caminho, ando. Significa que o seu andar, que o seu caminhar, o seu movimentar-se, e também significa a direção, né, da sua vida, já foi comprada. O sangue de Cristo já foi derramado para a direção da sua vida, para você caminhar, para você realizar aquilo que Deus, ir para onde Deus está lhe dirigindo, lhe conduzindo. Andar em santidade significa viver pelo Espírito, pela força de Deus, buscando santificar-se, purificar-se cada dia, nos seus pensamentos, nas suas intenções, andar com Deus, porque o sangue foi derramado dos pés do Senhor Jesus, foi derramado naquele momento ali, pelas nossas vidas. E da sua mão, das suas mãos, o que significa isso? O que você faz com as mãos? Trabalha, serve no seu trabalho, serve na sua casa, serve na igreja, você usa as suas mãos. Alguém, não tem ninguém aqui no nosso meio que não tenha mãos. Já vemos pessoas aí que não tem acho que nem um dedinho falta em ninguém de nós. Amém?
somos muito abençoados pelo Senhor. Mas o sangue das mãos de Cristo significam que o seu servir, que o seu agir, que o seu trabalhar também já foi adquirido por Deus pelo preço impagável neste mundo. Não há nada neste mundo que possa pagar a capacidade que Deus vai lhe dar para servi-lo, para fazer sua obra, para fazer sua vontade, para abençoar, né? Diz que a palavra que nós devemos não amaldiçoar, mas abençoar, levantar mão santa sem ira e nem contenda, sempre para abençoar, nunca para amaldiçoar alguém, nunca para pensar no mal sobre alguém, né? Até às vezes eu tenho que me repreender aí no trânsito, porque eu vejo um cara fazendo tanta besteira que fico assim, ó, logo ali ele vai bater, né? Eu já estou amaldiçoando, já estou profetizando o mal para ele, né? Então, apesar da gente estar vendo, né? Até quando nós falamos para os nossos filhos para repreendê-los, para que não façam alguma coisa perigosa, se você diz assim, tu vai cair, né? Não diga assim, não faça isso para não cair. Não fique dizendo, tu vai cair. Não faça isso, você pode cair. Não faça isso para não cair. Sempre abençoe, em vez de trazer já uma profecia, uma palavra que vai falar daquilo de ruim que pode acontecer. Amém? Amém. Você tem o sangue de Cristo, dos lombos de Cristo, das costas de Cristo sobre a sua vida. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos salvos, fomos curados. Você tem o sangue de Cristo que fluiu da sua cabeça para que seus pensamentos, para que as suas ideias, para que seus projetos sejam protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Você tem sobre a sua vida o sangue que fluiu dos seus pés para que o seu andar seja correto, limpo e santo diante de Deus. Você tem o sangue que fluiu das suas mãos para que seja um servo de Deus em tudo que fizer, todo o trabalho, toda obra, seja uma obra que glorifique ao Senhor. E finalmente, depois que ele entregou ao Pai seu Espírito e expirou, veio o soldado romano e furou seu coração, e aí diz que dali saiu sangue e água, né? Então, vamos dizer, as gotas que saíram naqueles momentos do açoite, da cruz, da coroa de espinhos, dos pregos, saiu uma certa quantidade de sangue, mas agora todo o sangue dele que estava acumulado ali, o coração, que é a válvula que transmite o sangue para todo o corpo, jorrou sangue e água para a nossa eterna salvação. Você faz parte do reino de Deus, porque você foi comprado com a moeda, a única moeda que vale no reino de Deus, o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro, sem mácula, puro, carmesim, que nos livra da ira vindoura, que nos guarda de todo o mal. Amém? A fonte selada jorrou para nós, jorrou sobre nós. Por isso estamos aqui nessa noite. Você vale muito, porque a moeda que foi usada para resgatá-lo é inestimável o seu valor, não tem como avaliar em termos humanos, em termos financeiros, em termos das maiores fortunas aí do mundo, não são nada perto do valor do sangue do Cordeiro que foi derramado pela sua vida. Isso mostra o valor que você tem. Então você tem que dedicar-se ao Senhor, entregar-se ao Senhor, porque
não fazer isso é desvalorizar essa moeda, é negligenciar essa moeda. Em vez da inflação, não é o contrário, é deflacionar o valor do sangue do Senhor Jesus que foi derramado pelas nossas vidas. Você é grato por esse sangue? Então vamos ficar de pé.